Eu começo a nossa aula falando sobre a origem da energia solar fotovoltaica. Todo mundo que começa a estudar sobre esse tipo de energia, sobre essa tecnologia, deve se fazer essa pergunta: de onde veio? Como surgiu? Né? Ou seja, a energia solar fotovoltaica é obtida através da conversão direta da luz em eletricidade, por meio do efeito fotovoltaico. Esse efeito foi descoberto pelo Alexandre Becquerel em 1839 e foi através dele que se possibilitou o surgimento de uma infinidade de outros estudos relacionados à geração de energia elétrica através da excitação de corpos através da luz. Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre o efeito fotovoltaico. Aqui na tela eu coloco para você uma imagem padrão de uma célula fotovoltaica. Nesse caso, uma célula policristalina. Toda célula fotovoltaica tem a parte de captação da luz solar, tá? Que é toda essa região aqui azulada, e tem a parte de condução da corrente elétrica, da energia, através desses filamentos. Esses aqui são os filamentos principais da célula e esses que estão na transversal são os filamentos secundários. Eles são responsáveis por permitir que a energia elétrica circule pela célula, pelo módulo fotovoltaico e chegue até a carga. O efeito fotovoltaico, que nós vamos começar a estudar agora, ele é composto basicamente pela seguinte regra. Aqui na tela eu coloquei uma célula fotovoltaica ilustrativa. Tá? Isso aqui é só para a gente entender como se dá o princípio de funcionamento do efeito fotovoltaico. Uma célula ela é feita, de maneira geral, de silício. Tá? O silício que é o composto principal de uma célula fotovoltaica. Por que o silício? Porque ele é altamente excitado através de luz. Então, por isso que se utilizou esse material. Toda célula ela é composta por silício do tipo N e do tipo P. Ou seja, você vai ter uma camada dentro daquela célula, uma camada onde todo o silício ele é composto por uma combinação de outros elementos, como o fósforo, por exemplo, que o tornará do tipo N. O que significa ser do tipo N? É uma camada onde existe uma sobrecarga de elementos negativos dentro da célula. Agora, a camada da junção tipo P, que é essa que está aqui embaixo, ela é recombinada juntamente com outros elementos. Ou seja, eu vou pegar esse silício e vou misturar, né? No popular, vou misturar com elementos do tipo boro. Qual que é o resultado que eu tenho dessa mistura? Eu vou ter uma camada onde eu tenho a ausência de elementos negativos. Ou se você procurar na internet, você vai encontrar que essa camada tipo P tem lacunas. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que uma camada de silício tipo N entra em contato com uma camada de silício tipo P, de um lado você tem um excesso de cargas negativas e do outro você tem um excesso de cargas positivas. Esse encontro tende ao equilíbrio. Esse equilíbrio faz com que grande parte da carga negativa que está do lado P vá para o lado N, deixando o N cada vez mais negativo e, dessa maneira, deixando o lado P cada vez mais positivo. Por conta disso, de você ter um lado muito negativo e o outro muito positivo,
Aqui, ó, aonde nós chamamos de junção PN, que é a região de encontro entre as duas camadas, existe um campo elétrico. Um campo elétrico nada mais é do que uma força, né? Ele é um movimento de força elétrica. Esse movimento de força, ele serve muito para que na existência de fótons, o que são fótons? São partes, partes energéticas que estão presentes na luz solar. Tá? Então, toda vez que essa célula recebe a luz solar, a radiação solar, o silício ele tem a capacidade de absorver os fótons. E os fótons, então, possuem muita energia. Uma vez absorvida essa energia, todas essas cargas que estão aqui, ó, que estão pelo decorrer da célula toda, elas vão receber essa energia. E o que acontece? Quando ela recebe essa energia, as cargas negativas, elas se tornam muito excitadas. Elas tendem a um movimento muito maior do que quando não estão energizadas, excitadas. Dessa forma, então, como elas estão muito energizadas, estão com uma sobrecarga de energia que elas absorveram da radiação solar, o campo elétrico, que, como eu disse, é um movimento de força, né? é uma força que promove movimento, esse campo elétrico vai estimular para que as correntes, para que as cargas negativas que estão aqui, elas saiam pelo contato frontal, que são justamente esses filamentos aqui, ó. Então, para que elas saiam do contato frontal e caminhem para o contato de base. Dessa forma, caminhando para o contato de base, elas precisam passar pelas cargas elétricas, que aqui no caso eu representei como uma lâmpada. Então, sai do contato frontal, passa pela lâmpada. Essa lâmpada ou qualquer outra carga, ela vai ser alimentada por essa energia da célula fotovoltaica e aí ela volta para o contato de base, fechando então um ciclo de movimento, onde a negativa sai daqui, volta para cá. Existe uma recombinação dos elementos aqui dentro, a célula, esse elemento se energiza novamente e volta a fechar o ciclo. Tudo bem? O que nós precisamos entender resumidamente sobre tudo isso que eu comentei, que é bastante complexo, né? Para uma aula introdutória esse é um assunto muito complexo. O que eu quis dizer com tudo isso, resumidamente, é que a geração da energia, tá? O movimento da corrente elétrica que surge dos módulos fotovoltaicos, elas acontecem porque existem componentes químicos aqui dentro que eles são fotossensíveis, tá? Eles conseguem absorver energia da luz solar e com essa energia eles transformam essa energia luminosa em energia elétrica. Tá? A partir do momento em que essas cargas aqui elas saem dessas células, dessas camadas e passam pelos filamentos e vão para a carga, elas se tornam energia elétrica. Então elas deixam de ser uma energia luminosa para ser uma energia elétrica. Então é aqui que acontece a transformação. Então é isso que você precisa saber inicialmente para entender toda a construção, né, do modelo fotovoltaico. Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Já que a gente entendeu o efeito fotovoltaico, o que são os sistemas fotovoltaicos então? Um sistema fotovoltaico nada mais é do que um conjunto de componentes, de equipamentos que juntos têm a capacidade de fornecer energia a uma carga. Tá? Então, olha isso. O que nós temos aqui
basicamente em todo o sistema fotovoltaico é um conjunto de módulos fotovoltaicos que passam pelo controle de um controlador de carga. Então toda a energia que é gerada aqui passa a ser controlada pelo controlador de carga, que é o responsável por melhorar a qualidade do fornecimento de energia que é gerada aqui para o inversor. O inversor é o responsável por fazer a conversão de energia. Quando nós estamos falando de um sistema ainda que acontece todo em corrente contínua, por exemplo, o que é a energia em corrente contínua? É aquela energia que geralmente a gente vê em pilha, bateria, são os 12 volts de uma bateria, são os 24 volts, né, de uma entrada USB, por exemplo, do nosso computador. Então, basicamente é isso. Então, o inversor ele é o responsável por fazer a conversão da energia que é gerada aqui, tá? A energia elétrica gerada aqui, para a energia nos padrões em que nós já conhecemos e que nós já utilizamos. Agora eu quero fazer uma observação. Você já conhece o processo de geração de energia por uma máquina elétrica? Veja só como ela é muito mais complexa do que o processo de geração de energia através de um sistema fotovoltaico. Enquanto aqui nós temos apenas 3 componentes, módulo, controlador e inversor, numa máquina elétrica comum que gera energia, os processos são muito mais complexos. Essa aqui que está na tela é uma máquina elétrica convencional, tá? Como que ela funciona? Vamos lá. A gente tem aqui o nosso combustível, certo? No caso, o combustível dessa máquina é a água. A água precisa de calor, que também tem o seu combustível, que esse combustível aqui pode ser, por exemplo, a gasolina, pode ser o carvão, pode ser o bagaço da cana-de-açúcar, né? Então eu tenho aqui esse combustível que ele está sendo queimado, gerando calor. Esse calor já vai resultar de um primeiro subproduto. É a fumaça aqui, né? São os resíduos, os gases, que são os restos, né? O que sobra dessa combustão. Esse calor vai esquentar a água vai gerar vapor, o vapor superaquecido vem para esse cilindro que em alta pressão, tá? Isso aqui é em alta pressão, empurra esse pistão para cá. Uma vez que você empurra o pistão para cá, você gira a roda e a roda faz movimentar o eixo do motor dessa máquina elétrica. Quando esse motor aqui ele gira, ele tem na sua saída a eletricidade. Ou seja, você saiu de um combustível aqui e teve como resultado a eletricidade. Todo tipo de energia que é transformada em movimento, ela vai resultar em energia elétrica. Nós falamos que essa máquina aqui, ela realizou trabalho. Então, vamos lá, resumidamente, só para simplificar o nosso entendimento. Eu precisei queimar um combustível, esse combustível gerou calor, esse combustível gerou fumaça, esse combustível aqui em cima gerou vapor, esse movimento do pistão e esse movimento da roda gerou barulho, com mais esse movimento do motor gerou mais barulho, para então resultar em eletricidade. Olha que processo gigantesco.
Tá? Imagina um gerador a diesel, por exemplo. Você precisa do óleo diesel, a queima do óleo diesel gera uma fumaça, gera muito barulho e muito aquecimento. Agora, vamos de novo voltar no processo do sistema fotovoltaico. Aqui eu exemplifiquei alguma coisa nesse sentido. Eu comentei que do processo de transformação da energia solar para a energia elétrica, da luz solar para a energia elétrica, houve algum tipo de barulho, de queima de combustível ou algo parecido? Não. Por quê? Um sistema fotovoltaico, ele não realiza trabalho, tá? Ou seja, ele não precisa que haja um movimento, tá? Um movimento mecânico de alguma parte móvel para que a eletricidade seja percebida lá no final do processo. Essa transformação acontece diretamente, tá? Ela vai da solar para a elétrica diretamente, sem nenhum intermediador, apenas através do efeito fotovoltaico. É aqui que tem a transformação. Então, agora eu vou fazer a minha conclusão para você entender o porquê que eu dei toda essa volta e falei sobre o processo de geração de energia para uma máquina para resultar no seguinte. Por que a energia solar é tão bem aceita por todos? Simplesmente porque a energia solar é fácil de ser implementada. A energia solar, ela não faz barulho, ela não polui, ela não consome recursos fósseis e ela não agride o meio ambiente. Vamos pensar nessa situação. Você quer colocar um sistema fotovoltaico na sua casa, né? Você quer gerar energia elétrica na sua casa. Não é muito fácil através de um sistema fotovoltaico? Você vai lá, instala os módulos, as proteções, o inversor, conecta na rede e ponto. O inversor faz algum barulho? Quase nenhum. Os módulos, quando estão gerando energia, fazem algum tipo de barulho? Não. Eles poluem o ar? Não. Agora vamos imaginar o seguinte: você quer gerar energia na sua casa através de um grupo gerador, né? Um baita motor a diesel. Quando você precisar ligar esse motor, ele vai fazer barulho e incomodar os vizinhos? Vai. Ele vai emitir uma poluição muito grande no ar? Vai. Além disso, você consegue colocar ele em cima do telhado? Não. Ele é muito pesado, ele requer um espaço muito grande. Então, veja como é vantajosa a utilização da energia fotovoltaica. Vamos imaginar o seguinte: você está numa comunidade ribeirinha completamente inóspita. É fácil levar combustível até essa comunidade? Não. Às vezes você precisa pegar uma balsa, depois navegar de barco por mais 2-3 dias até chegar nessa comunidade. Agora imagina só se eu conseguir colocar um sistema fotovoltaico lá. Eu preciso me preocupar com o combustível? Não. O combustível é qual? O sol, o mais abundante de todos.